Fala galera, bem-vindos de volta. Hoje eu vou continuar falando sobre a família Apply, para vocês aprenderem a fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, aproveitem o vídeo. Na aula anterior, vocês aprenderam como utilizar o Apply e o Lapply. Hoje a gente vai usar a mesma lista que a gente criou no último vídeo para continuar os exemplos aqui com outras funções da família Apply. Então, lembrando, B é uma lista contendo diferentes tipos de valores, que é uma sequência numérica, valores binários e uma sequência de true or false, que é um operador lógico. Eu falei para vocês, se vocês quisessem calcular a média desses valores, ou desses subconjuntos dentro da lista, era só aplicar o valor, a média que vocês quisessem, ou a média, ou o desvio padrão, a função que vocês quisessem. Então, só você clicar aí, colocar a função que você deseja na família apply, e ele vai aplicar essa função ao longo de todos esses elementos da lista. Bom, um outro elemento da família apply é o supply. Esse supply ele é muito parecido com o lapply, ele vai aplicar da mesma forma uma função em um determinado objeto, mas o tipo de objeto que ele te retorna vai ser diferente. Então aqui, se eu aplicar a função min no objeto B, o supply vai me retornar um outro tipo de objeto. Parem aqui, ele retorna uma outra estrutura diferente da lista do lapply. Então olha aqui, vamos salvar isso aqui. Que tipo de objeto é esse que o supply retorna? É um vetor, beleza? Então, enquanto o lapply te retorna uma lista, supply te retorna um vetor, ok? As informações são as mesmas, ele vai retornar a média dos elementos que estão dentro dessa lista, mas a estrutura do objeto que ele vai te retornar é um vetor e não uma lista. Então, você vai ter que pensar no teu código se vale a pena você usar o supply ou o lapply, em função do que você quer, da forma como você vai extrair essa informação para colocar de volta em um outro comando. Dentro do R vai te dizer se você vai preferir um vetor ou uma lista. Eu utilizo muito lista, então eu prefiro geralmente esse objeto porque eu acho mais explícito. Mas notem que esse supply ele te dá uma opção. Vamos supor que você queira simplify, você não quer simplificar, false. Você colocar, vai aplicar a função min na lista B e você não quer que o resultado seja simplificado, ele vai te retornar um outro tipo de objeto. Vez istoto, ele é uma lista, certo? Então, o que determina se vai vir uma lista ou um vetor é esse argumento aqui da função. Simplify, você quer que ele simplifique o resultado e te retorne um vetor. Se for true, ele vai retornar um vetor. Se for false, ele vai retornar uma lista, certo? Então, você pode escolher a forma que você acha melhor para tratar com os dados. Ele te dá essa possibilidade. Uma outra função do grupo é a função VAPL. A função não tenho muito conhecimento sobre ela e qual a especificidade que ela faz, mas ela vai aplicar também a função que você quer em um objeto pré-determinado, por exemplo, uma lista. Só que ela tem um outro argumento aqui que se chama value, vai te pedir, vai ser necessário para você calcular o que você quer. Ele vai te pedir, não sei exatamente como ele funciona, mas geralmente ele te retorna também um vetor. A função começa pelo V. Busquem essa função e tentem descobrir exatamente para que ela serve. Uma outra função interessante é a função maply. Então, a função maply, ela vai aplicar uma função, por exemplo, rnorm, gerar valores aleatórios, mas ela vai considerar os argumentos dessa função. Eu quero que você me sorteie 5 valores aleatórios com média 0 e desvio padrão 1, que é os argumentos básicos do rnorm. Ele vai te fazer isso tranquilamente. Agora vamos supor que você queira com médias diferentes. Eu quero com média, por exemplo, 1 e média 50. Então ela vai fazer sortear 5 valores aleatórios com a média 1 e 5 valores aleatórios com a média 50 e te retornar isso na forma de uma matriz ou de um data frame. Se vocês quiserem combinar outros argumentos, por exemplo, desvio padrão, que são os argumentos básicos da função rnorm, que é o n, o min e o sd. Se você quiser combinar, por exemplo, eu quero desvio padrão de 50 e desvio padrão de 100. Então, ele vai me gerar
5 valores aleatórios com média 1 e desvio padrão 50. 5 valores aleatórios com média 50 e desvio padrão 100. E vai me retornar isso na forma de uma matriz. A função também é bem legal e bem útil. Uma outra função que eu gosto bastante e utilizo muito no dia a dia é a função replicate. Replicate é replicar, é fazer a mesma coisa várias vezes. Então, vamos supor que eu queira fazer 3 vezes, eu queira chamar a função rnorm. Por exemplo, quero amostrar 3 valores aleatórios da função rnorm, quero repetir esse procedimento, quero replicar esse procedimento 3 vezes. Vou fazer aqui, ó, replicate. Cada uma das vezes que ele replicar essa função aqui, ele vai te colocar isso na forma de uma coluna e ele te retorna o dado na forma de uma matriz. Então, cada uma dessas colunas representam as 3 tentativas que ele fez. Se quisesse fazer isso mais vezes, 7 vezes, por exemplo, ele vai fazer e te retornar essa matriz. Tudo bem organizadinho, tudo certinho. Então, aqui, acabei de criar uma outra matriz, a matriz A, que é uma matriz de 5 linhas e 4 colunas. Então, por exemplo, eu quero que você replique essa matriz 4 vezes. Replicate A. Você replica essa matriz 4 vezes. Ele vai te retornar. Ó. Mas notem que como o objeto é uma matriz, ele vai te retornar na forma de um array. Lembra? Essa primeira função aqui do rnorm, ele te retorna um data frame. Ele te retorna uma matriz de linhas e colunas. Se você ainda quer duplicar, você quer replicar uma matriz várias vezes, ele vai te replicar, mas isso na forma de um array, certo? Então, por isso você vai precisar acessar essas dimensões de maneira diferente. Parecido com uma lista, mas ela tem umas propriedades mais específicas. Se vocês não viram o vídeo sobre array, dê uma olhada lá, retorne para você saber do que se trata. Mas ele replica isso 4 vezes. Essa função é muito interessante quando eu quero replicar um código, quando eu quero fazer um código, um procedimento várias vezes e só estou interessado no resultado. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma função para gerar essa mesma matriz de 20 valores, de 5 linhas e 4 colunas. Vamos gerar uma função para criar uma matriz aleatória, para embaralhar esses números. Então aqui, ó, criei uma função chamada matriz aleatória. E essa função, o que ela vai fazer? Ela vai só embaralhar, fazer um sample desses valores que tem e vai colocar na mesma estrutura de matriz que eu tenho na matriz A. Ok? Então, cada vez que eu rodar essa mat aleat com o objeto A, ele vai me retornar uma matriz diferente. A estrutura é a mesma, o número de linhas, o número de colunas é a mesma, mas os valores estão embaralhados. Então, vamos supor que eu queira replicar esses valores aleatórios várias vezes, por exemplo, 5 vezes. Vou aplicar aqui mat aleat A. Então, ele vai me retornar um array e cada um desses arrays vai conter uma matriz aleatória. Agora, vamos supor que eu queira, nessa mesma função que eu acabei de criar, eu esteja interessado não na matriz aleatória em si. Eu esteja interessado, por exemplo, em valores dessa matriz. Eu esteja interessado nas médias das colunas. Então, vou colocar aqui, ó, callMeans. Então, ela vai pegar a matriz A, vai embaralhar os valores, colocar na estrutura da matriz e ela vai, por último, antes de retornar os valores, a função vai calcular a média das colunas de A. Certo? Se eu calcular a média das colunas de A, ele vai voltar um vetor com 4 valores, cada uma com a média das colunas. Se eu replicar esse procedimento do mat aleat 4 vezes, dessa vez o retorno vai ser somente os 4 valores de média que eu retornei. Como a minha função mat aleat retorna os valores de média dessa matriz, o retorno da função replicate são somente os valores das médias das colunas depois da matriz ter sido embaralhada. Então isso é super legal caso vocês estejam aprendendo ou precisando fazer um modelo nulo, por exemplo. Vocês precisam guardar uma informação, de repente um valor de t ou um valor de um parâmetro. A função replicate já te permite fazer essa repetição desse procedimento múltiplas vezes e te retorna exatamente o parâmetro que você quer. Então aqui eu sei que na primeira linha dessa matriz que ela retorna, são todas as médias das primeiras colunas da matriz A embaralhada. Todas as médias da segunda coluna da matriz A embaralhada e assim por diante.
Notem que se eu quisesse fazer isso 100 vezes, isso é super trivial de fazer por computador. Você consegue ao mesmo tempo fazer um monte de simulações e já retornar cada um desses valores de uma só vez. Óbvio que se vocês precisarem trabalhar com isso depois, é só você guardar esse objeto e depois trabalhar com ele. Ele é um objeto do tipo matriz, tranquilo. Então vocês conseguem acessar esses valores e fazer o que vocês quiserem, certo? Então vamos supor, por exemplo, uma coisa um pouco mais avançada. Vamos supor que vocês queiram aplicar um monte de funções em um mesmo objeto. Eu criei aqui uma lista que contém uma série de funções. Eu chamei essa lista de fábrica de funções. Bom, isso é nada mais do que uma lista, só que cada um dos elementos de dentro dessa lista é composto por uma função diferente. O primeiro elemento da lista ele contém a função min, o valor de média. O segundo elemento da lista é o desvio padrão, ou dp. Então, ele contém a função sd. O terceiro elemento ele contém a função min. O quarto elemento contém a função max. Então, eu tenho uma lista que contém 4 funções: média, desvio padrão, mínimo e máximo. Vamos supor, por exemplo, que eu queira aplicar todas essas funções a um mesmo objeto. Eu posso usar a nossa querida função lapply e aplicar a minha fábrica de funções, porque é um mesmo objeto, uma lista que contém várias funções, em um objeto específico. Eu quero aplicar no meu objeto A. Só que dessa vez eu vou precisar ter uma estrutura um pouquinho diferente. Eu vou precisar criar aqui dentro do lapply uma nova função. Mas essa função, ela não, o argumento dessa função, ela não vai ter um objeto, ela vai ter uma função. Eu vou criar aqui, ó, para facilitar, vou trazer aqui mais para baixo. Então, o que essa função vai fazer? Botar um parênteses. O que essa função vai fazer? Eu quero que o f aplique, ou seja, aplicado em A. Certo? Vou fechar aqui, ver se está tudo certo, todos os parênteses corretos. Parênteses a mais. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma lista de funções, várias funções. Eu vou pegar cada uma dessas funções e aplicar dentro de uma outra função. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar min, vai aplicar aqui dentro. Ó. O f vai ser igual min. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o min daqui da lista e vai aplicar aqui, ó, min. Então, ele vai calcular min de A. Depois ele vai pegar o SD, aplicar o SD aqui no valor do f, e vai substituir aqui, ó, SD de A. Mínimo, ele vai aplicar aqui o min, e vai te calcular o mínimo do A. Então, notem aqui, se eu executar esse código, ele é uma lista, uma sequência de funções que já vai te dar o resultado, todos os resultados de todas as funções que você quer ao mesmo tempo. Okay? Só precisei criar uma outra função que vai chamar essas funções dentro do lapply. Então, aqui o resultado disso vai ser um valor de média, um valor de desvio padrão, um valor de mínimo, um valor de máximo. Se eu quisesse aplicar isso para qualquer objeto, ele teria feito da mesma forma. Vamos botar aqui a sequência de 1 até 10. Para que ele aplicar, ele vai calcular esses quatro valores para esse mesmo conjunto, esse vetor, no caso, de 1 até 10. Certo? Já é um pouco mais complicado, mas é interessante. Caso vocês queiram aplicar um monte de funções ao mesmo tempo, o lapply já te permite isso. Se vocês dominaram bem a forma de calcular, a forma de usar essa função lapply, também de criar funções, isso te dá aumenta a complexidade do que você é capaz de fazer. Você consegue elaborar diversas atividades bem avançadas com isso. Okay? Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando um pouco mais sobre outras funções interessantes, mais ou menos desse mesmo grupo, para você fazer múltiplas atividades ao mesmo tempo. Até o próximo vídeo.